Olá, bem-vindos a mais uma conversa detalhada aqui com a gente. Hoje o papo é sobre um documento, olha, fundamental para a educação no Brasil. As diretrizes novinhas do SAEB para 2025. Acabaram de sair do forno, publicadas pelo INEP, né? O nosso Instituto de Avaliação. Temos a cartilha oficial aqui. A ideia é a gente entender junto o que é esse tal de SAEB, para que serve e o que a gente pode esperar da aplicação no ano que vem. Porque, poxa, pensa só, o Brasil tem quase 180 mil escolas, mais de 47 milhões de alunos. Como é que se avalia um negócio desse tamanho? O SAEB é a estratégia, né? Vamos abrir essa caixa. Vamos sim, é isso mesmo. O SAEB que, olha, talvez muita gente ainda chame pelo nome antigo, Prova Brasil, né? Ele existe desde 1990. E o ponto-chave é entender que ele é, assim, muito mais do que só uma prova, sabe? É um sistema de avaliação bem complexo. Foi pensado para ser tipo um raio-x da nossa educação básica, para ver a qualidade, a equidade. Certo. E quais seriam os grandes objetivos desse sistema todo? O documento deve detalhar isso, né? Detalhe assim, o INEP destaca 4 focos principais. Vamos lá. Primeiro, óbvio, avaliar a qualidade do que é ensinado. Mas também olhar para a equidade, né? Tipo, o acesso à escola, se o aluno continua lá, se isso é justo para todos e como o ensino rola na prática. Segundo ele também quer estimular pesquisa na área de avaliação, gerar mais conhecimento sobre como avaliar melhor, né? Terceiro é gerar indicadores. O mais famoso, todo mundo conhece, é o IDEB, mas tem outros também. São números que ajudam a gente a sacar como anda a educação. E por último, entregar dados concretos para os governos poderem criar ou ajustar políticas públicas baseadas em evidências, né? Para tentar melhorar o sistema. Então, é diagnóstico e, ao mesmo tempo, um jeito de fomentar melhorias. Interessante como eles batem nessa tecla. O SAEB é muito mais que uma prova. Falam até em 7 dimensões de qualidade que eles tentam medir. Atendimento escolar, ensino e aprendizagem, claro, investimento, professores, gestão, equidade e até cidadania e direitos humanos. Mas assim, como é que eles coletam informação sobre tudo isso? Só com teste de marcar X parece pouco, né? É pouco mesmo para tanta coisa. Por isso, eles usam uma combinação de instrumentos. Tem os testes de desempenho, claro, em português, matemática e às vezes ciências da natureza e humanas. Essa é a parte que todo mundo mais conhece. Mas além disso, o SAEB aplica questionários. E não é só para o aluno, não. Professor responde, diretor de escola responde e até secretário municipal de educação. Até os secretários. Para ter uma visão mais ampla da gestão, né? E isso acontece a cada 2 anos. Essa frequência dá uma visão periódica da situação. É essa mistura toda que tenta dar conta daquelas 7 dimensões que você falou. Entendi. Faz mais sentido agora. Então, vamos para a parte prática. Quem é que entra nessa avaliação em 2025? Quais séries? Quais escolas? Certo. O SAEB pega várias etapas. Na educação infantil, eles olham para as escolas públicas, as privadas e também as conveniadas, sabe? Aquelas que recebem verba pública. No ensino fundamental, o foco maior está nas turmas de 2º ano, 5º ano e 9º ano. Isso tanto em escola pública quanto privada. E lá no ensino médio, eles avaliam as turmas de 3ª e 4ª séries, porque tem sistema com um ensino médio de 4 anos, né? E, de novo, vale para a rede pública e para a rede privada. Mas você disse que era complexo. Imagino que tenha exceção. Nem todo mundo dessas séries participa ou participa. Quem fica de fora? Isso, tem critérios bem definidos para exclusão. Por exemplo, escolas muito pequenininhas, sabe? Aquelas com menos de 10 alunos matriculados naquela série específica que seria avaliada. Geralmente, isso é por causa da estatística, para ter um resultado confiável. Também ficam de fora escolas ou turmas que atendem só alunos público-alvo da educação especial. Só se for exclusivamente para esse público. Exato. Se a turma é mista, participa.
Outros casos, escolas indígenas onde não se fala português porque o teste é em português, né? E turmas muito específicas, tipo EJA, que é a educação de jovens e adultos, turma de magistério e as turmas multisseriadas. São situações onde o teste padrão talvez não funcionasse bem. E parece que tem uma coisa nova para 2025, né? Algo para municípios menores. Como é isso? Bem lembrado, isso é interessante. Para 2025, eles criaram uma regra específica, olha só. Se o município tem escolas públicas municipais de 5º ou 9º ano, mas cada uma dessas escolas tem menos de 10 alunos naquela série, essas escolas, mesmo pequenas, vão ter aplicação de teste de língua portuguesa e matemática. As matrizes, ou seja, o que se espera que o aluno saiba, são as antigas, de 2001. Mas o INEP diz que estão alinhadas à BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Ah, então um jeito de não deixar esses alunos totalmente de fora do mapa, mesmo sendo de escolas bem pequenas. Exatamente, é uma busca por mais inclusão no diagnóstico. Agora, olha, um ponto que o documento não cansa de repetir, e com toda razão, é a dependência absurda que o SAEB tem dos dados do censo escolar. Aquele que toda escola preenche todo ano. Esse mesmo, o censo é, tipo assim, a espinha dorsal do SAEB. É ele que diz quem participa, onde, como. Se a escola não preenche o censo direito ou atrasa, nossa, isso pode bagunçar todo o planejamento e até o resultado do SAEB para ela. A qualidade desse dado é crítica. Caramba! E como funciona essa ligação na prática? Como o censo alimenta o SAEB? É um processo que usa o censo de 2025 em 2 momentos-chave. Primeiro, eles pegam os dados preliminares do censo. São aqueles que as escolas declaram bem no comecinho da coleta, num período apertado, de 28 de maio a 6 de agosto de 2025. Maio a agosto. Ok. E para que servem esses dados iniciais? Para toda a logística, definir quem participa, quantas provas tem que imprimir, para onde mandar, e um ponto crucial: identificar os alunos que vão precisar de atendimento especializado na hora da prova. Prova ampliada, ledor, essas coisas. A data limite aqui é 6 de agosto. É a foto daquele dia que vale para o planejamento. Isso é antes do período que a escola tem para corrigir o censo. Nossa. Então, olha o recado para a escola. Declarar tudo certinho até 6 de agosto é vital. Se um aluno precisa de prova em braille, por exemplo, e a escola só informa depois, ele pode ficar sem o suporte no dia H. O documento até bota uma atenção gigante para isso. A responsa da escola é enorme. Gigante. É um ponto muito sensível. Aí, beleza, o tempo passa, o SAEB acontece. Depois, quando o censo escolar já passou por toda a fase de checagem, correção e tem os dados finais, consolidados. Certo. Esses dados finais são usados para 2 coisas principais. Primeiro, para validar quem fez a prova. O aluno tem que constar na lista preliminar e na lista final para valer para o resultado. Segundo, é com base nessa lista final que eles calculam a famosa taxa de participação da escola no SAEB. Se o aluno só aparece numa lista ou tem alguma inconsistência, ele não conta para o cálculo do desempenho da escola. Entendi. Essa questão da validação e participação me leva direto para a inclusão. Como fica a situação dos alunos que são público-alvo da educação especial no SAEB 2025? Eles fazem a prova? O documento é bem explícito. Sim, eles participam e têm todo o direito a receber atendimento especializado para fazer os testes e responder os questionários. Só que, e aqui está o pulo do gato, é aquela condição do censo vale ouro aqui também. A escola tem que ter informado a necessidade especial do aluno e qual o tipo de suporte que ele precisa lá no cadastro do censo escolar. E dentro daquele prazo dos dados preliminares. 28 de maio a 6 de agosto de 2025. Se a informação não estiver lá registrada certinha e a tempo, o INEP já avisa. Não dá para garantir o atendimento especializado no dia da prova. A logística toda depende dessa informação prévia. É a dependência do censo batendo na porta de novo. Impressionante como tudo se amarra nele. E que tipos de atendimento o SAEB pode oferecer se a escola fez a lição de casa no censo? Olha, a lista é variada, tenta cobrir bastante coisa. Tem recursos e profissionais que a própria escola pode oferecer, como o intérprete de Libras, por exemplo. Tem tempo adicional para fazer a prova e o questionário. Tem a chance de fazer a prova numa sala separada, mais tranquila. Provas adaptadas para quem tem baixa visão, com letra maior, né? E tem um destaque que o documento chama de avanço da acessibilidade progressiva,
que é o seguinte: especificamente para o 9º ano do Fundamental, eles vão ter questionários e provas em braille e também um ledor para todas as áreas avaliadas: português, matemática, ciências humanas e da natureza. Puxa, isso do braille e ledor em todas as áreas no 9º ano parece bem significativo mesmo. E o documento reforça, né? Que a escola tem que levar todo mundo para fazer a prova. Sem escolher, sem excluir ninguém porque acha que o aluno vai mal ou porque tem alguma deficiência. A ideia é ter o retrato mais fiel possível, certo? Exatamente essa a ideia. Agora, voltando rapidinho nos instrumentos. Lembra? Questionários e testes. Os questionários, como a gente falou, são para os alunos, professores das turmas, diretores e secretários municipais. A novidade para 2025 é que os de professores e diretores vão ser online, respondidos no sistema SAEB. Isso vai pedir um cadastro antes desses profissionais. Ah, tem que se cadastrar antes, então. Isso. Já o questionário do aluno continua em papel mesmo, preenchido lá na escola no dia da aplicação. Ok. E os testes de desempenho, como é que eles são distribuídos? Você falou que variava. Varia, sim. Deixa eu organizar para a gente. No 2º ano do Fundamental, só língua portuguesa e matemática, já com conteúdo da BNCC. Mas atenção, aqui é amostral. Só algumas escolas sorteadas participam. Amostral no 2º ano, ok? Isso. Agora, no 5º e 9º ano do Fundamental e na 3ª, 4ª série do médio. Aí a história muda para LP e MAT. É censitário para as escolas públicas, ou seja, quase todas entram, e amostral para as particulares, algumas sorteadas. O conteúdo aqui ainda é o das matrizes de 2001, para poder comparar com o passado, mas alinhado à BNCC. Entendi. Censitário para pública, amostral para particular em LPI e MAT nessas séries. E as ciências? Boa. Ainda no 5º e 9º ano do Fundamental, tem também teste de ciências da natureza e ciências humanas, já com conteúdo da BNCC. Só que essa parte também é amostral, tanto para pública quanto para particular. Entendi a lógica. LP e MAT têm mais peso, principalmente onde calcula o IDEB, né? E mantém a comparação histórica. Já as ciências e o 2º ano entram por amostragem, talvez por custo ou para testar coisas novas da BNCC. Faz sentido. E quando essa maratona tudo acontece? O período de aplicação em todo o Brasil já está definido. Vai ser entre 20 e 31 de outubro de 2025. 2 semanas ali no final de outubro. E como isso chega na escola? O INEP contrata uma empresa especializada em aplicação. É essa empresa que vai entrar em contato com as escolas que foram selecionadas, agendar o dia certinho da visita dentro dessas 2 semanas e cuidar de levar e aplicar as provas. Certo. E se, sei lá, der um problema no dia? Faltou aplicador, o material não chegou, choveu canivete. O que a escola faz? O caminho oficial, segundo a diretriz, é sempre falar com essa instituição aplicadora que o INEP contratou. A escola vai saber quem é, porque eles ligam antes para agendar. Se der qualquer BO antes ou durante a aplicação, tem que ligar para eles na hora. E se o problema for no dia mesmo, além de avisar a aplicadora, é super importante garantir que tudo fique registrado no relatório da aplicação. A escola pode e deve pedir para o aplicador anotar qualquer coisa estranha que aconteceu. Não sabia desse procedimento. Agora, a parte que todo mundo espera, né? Os resultados. Como é que sai isso quando parece que demora? Demora um pouquinho, sim. É um processo com várias etapas e tudo rola pelo portal do sistema SAEB. O calendário vai até o ano seguinte, olha só. Primeiro, os diretores têm que se cadastrar ou atualizar o cadastro lá no sistema SAEB. Isso já começa em 4 de agosto de 2025. Agosto de 25, cadastro dos diretores. Isso. Depois, entre setembro e novembro de 2025, é a vez dos professores e diretores responderem aqueles questionários online que a gente falou. Aí vem um tempão de processamento de dados. Só lá, entre 6 e 10 de julho de 2026, é que saem os resultados preliminares para as escolas públicas. Aí, os diretores podem entrar com recursos se acharem algo errado. Julho de 2026, quase um ano depois. Quase um ano. E, finalmente, os resultados finais mesmo, já considerando os recursos e tudo, a previsão é divulgar a partir de 28 de agosto de 2026. Uau! É uma jornada longa mesmo. E essa coisa do cadastro de professores e diretores direto no sistema, o documento dá a entender que é para aproximar mais o INEP deles, né?
Parece ser essa a intenção, sim. Criar um vínculo mais direto. O seu resultado individual divulgado, aquele que mostra a nota da escola mesmo. Quais são as regras? Isso só vale onde a aplicação foi censitária, né? Exatamente. Essas regras são para as aplicações censitárias, que são LP e MAT, no 5º e 9º do fundamental e na 3ª e 4ª do médio, nas escolas públicas. Para a escola ter o resultado dela publicado, precisa cumprir 2 coisas ao mesmo tempo. Primeiro, ter no mínimo 10 alunos que fizeram a prova naquela série. Segundo, atingir uma taxa de participação de pelo menos 80% dos alunos que estavam matriculados naquela série. E essa taxa é calculada usando os dados finais do censo, lembra? Aqueles já corrigidos. 10 alunos presentes e 80% de participação dos matriculados. Tá. E para o resultado do município? Para o município ter seu resultado agregado divulgado, tipo a média da rede municipal, os critérios são um pouco mais flexíveis. Também precisa de no mínimo 10 alunos participantes na série, no total do município, mas a taxa de participação exigida para o município é de no mínimo 50% dos matriculados. 50% para o município, 80% para a escola individual. Isso. E tem um detalhe, se um município tiver uma única escola naquela etapa, e essa escola não conseguir os 80% de participação para ter o resultado dela, o município inteiro fica sem resultado divulgado para aquela série. Uma coisa puxa a outra nesse caso. Nossa, que regra específica. E é bom frisar de novo, escola que participa por amostragem, segundo ano, ciências, as particulares e os dados da educação infantil não vão gerar resultado por escola, só para o Brasil e para os estados. Exato. E outro ponto que você mencionou, e acho importante repetir, mesmo que uma escola pública não chegue nos 80% de participação, os dados dela não são perdidos. Eles ainda entram na conta das médias maiores, do município, do estado, do Brasil. A participação dela, mesmo abaixo do limite, ainda ajuda a compor o quadro geral. Perfeito. E tem outra coisa que o documento já adianta, porque sabe que todo mundo pergunta: ah, mas eu posso ver a prova do SAEB? Queria aplicar na minha escola. Clássico? E aí, pode ou não pode? A resposta oficial é que não. A prova inteira, com todas as questões, não é divulgada. A explicação é que, para manter a comparação dos resultados desde lá de 1990, eles precisam reutilizar algumas questões em provas futuras. São os chamados itens de ligação. Eles funcionam como uma âncora, uma ponte entre as provas de anos diferentes. É uma questão técnica da metodologia que eles usam, a teoria de resposta ao item, para garantir que as notas sejam comparáveis no tempo. Entendi. Faz sentido do ponto de vista técnico para manter a série histórica. Mas, poxa, e para ter pelo menos uma ideia do tipo de questão, do nível de dificuldade, não tem como? Onde a gente busca isso? Tem sim, com certeza. Embora a prova completa fique guardada, o INEP libera muita informação. Os relatórios das edições passadas do SAEB, que ficam lá no site do INEP, são ótimos para isso. Eles explicam como as provas são montadas, como a escala de notas funciona e, o mais importante, eles trazem exemplos de itens que já foram usados, mostram a questão, dizem o que ela queria medir e como os alunos se saíram nela. Ah, então dá para ter um bom cheiro da coisa por esses relatórios. Com certeza. A cartilha até indica os links diretos lá no portal gov.br, INEP. Vale muito a pena dar uma olhada para quem quer entender melhor o que é cobrado dos alunos. Ótimo. Bom, acho que a gente conseguiu destrinchar bem essas diretrizes, né? O SAEB 2025 é, sem dúvida, um sistema bem complexo, cheio de detalhes. Não é só chegar e aplicar uma prova. Definitivamente, vimos a importância, nossa, crítica, da qualidade e da pontualidade dos dados do censo escolar. É quase como se o SAEB fosse construído em cima do censo, né? Se a base não está boa. Exato, a fundação tem que estar sólida. Vimos também os esforços para incluir os alunos da educação especial, com suportes e tal, mas que também dependem dessa informação prévia lá no censo e as regras claras de quem participa, como participa e quem vai ter seu resultado divulgado com aquelas réguas de participação mínima, 80% para a escola, 50% para o município. É isso aí. E se a gente tenta conectar tudo isso com o quadro geral da educação no Brasil? O SAEB acaba sendo um termômetro nacional importante, talvez o principal que a gente tenha para medir a temperatura da educação básica. Os dados que ele gera, mesmo com toda a dificuldade de coletar e analisar num país continental como o nosso, são a matéria-prima para fazer diagnósticos sobre qualidade e principalmente sobre equidade.
E eles têm o potencial, né, pelo menos em teoria, de guiar políticas públicas, de ajudar a corrigir rotas. É uma tentativa enorme e contínua de mapear essa realidade tão diversa. Fica então talvez uma reflexão final para a gente, né? Algo que vai além do que está escrito aqui na diretriz, mas que essa conversa toda suscita. Pensando em toda essa máquina, essa logística gigante, essa dependência tão forte da informação que vem lá da escola, via censo, quais serão os desafios que a gente não vê? As barreiras silenciosas lá no dia a dia da escola, principalmente daquela escola com mais dificuldade, para garantir que cada aluno que deveria participar, participe mesmo, e que a realidade dele seja de fato capturada nesses números nacionais. Como garantir que a política pensada aqui no papel realmente se traduz em algo justo e eficaz lá no chão da escola? É algo para a gente continuar pensando. Bom, essa nossa análise de hoje foi toda baseada nas diretrizes da edição de 2025 do Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB. Documento oficial publicado pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, que é ligado ao Ministério da Educação.